O MV Ruby, um navio de carga registrado em Malta, está à deriva no mar há mais de 6 semanas, após sofrer danos logo após partir da Rússia. Portos por toda a Europa não permitiram que o navio atracasse por causa de seu conteúdo e estado comprometido. De acordo com o New York Times, o navio está carregando impressionantes 20 toneladas de nitrato de amônio, um produto químico comumente usado em fertilizantes agrícolas. Devido à sua natureza perigosa, da carga e os danos do navio, nenhum porto permitiu a entrada para reparos de longo prazo, deixando o MV Ruby no limbo. Quando armazenado de forma inadequada ou exposto a estressores como calor e pressão, o nitrato de amônio pode se tornar altamente instável e explosivo. Notavelmente, o nitrato de amônio foi a mesma substância responsável pela explosão catastrófica do porto de Beirute em agosto de 2020, que ceifou 200 vidas, deslocou 300 mil pessoas e causou 15 bilhões de libras em danos à capital libanesa. As informações são ainda mais alarmantes. A carga do MV Ruby contém aproximadamente 7 vezes a quantidade dos produtos que causaram o desastre de Beirute. A explosão potencial equivalente a uma bomba atômica levantou sérias preocupações, enfatizando a necessidade urgente de garantir o descarte ou reparo seguro da embarcação. No último final de semana, o MV Ruby permaneceu a 22 quilômetros da costa de Kent, no sudeste da Inglaterra, onde está desde o mês passado completamente encalhado. O navio, registrado em Malta de propriedade da Ruby Enterprise, é administrado pela Serenity Shipping, sediada nos Emirados Árabes Unidos, mas sua carga é russa e levantou suspeitas. Sua viagem interrompida gerou preocupações entre os governos de que poderia ser um cavalo de Troia com o objetivo de sabotar a infraestrutura vital de transporte e porto europeu. A viagem do navio começou em 22 de agosto no porto russo de Kandalashka, com destino a Las Palmas, nas Ilhas Canárias, no Oceano Atlântico. No entanto, uma inspeção portuária pelo sistema de controle, possivelmente do porto de Klaipėda, na Lituânia, descobriu que o navio tinha um casco rachado, contratos de emprego de marítimos vencidos e deficiências em relação ao International Safety Management. Inclusive, a hélice e o leme também estavam danificados. De forma geral, o navio MV Ruby tentou atracar em portos noruegueses e lituanos, mas foi recusado devido às preocupações com a segurança. O ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Gabrielius Landsbergis, deixou claro que, apesar de nenhuma evidência de intenção maliciosa, o país não pode se dar ao luxo de baixar a guarda ao lidar com a Rússia. As autoridades suecas também impediram que o navio atracasse nos portos de Gotemburgo e Uddevalla, que ficam mais próximos de regiões populosas. A carga e o navio realmente causam preocupações? Se ocorrer instabilidade da carga, qual o potencial da explosão? Para se ter uma ideia, a carga de nitrato de amônia guardada em Beirute, que resultou na explosão, continha 2.750 toneladas da substância, causando uma incrível explosão equivalente a cerca de 1,1 quilotons de TNT. A carga, na época, era de origem alfandegária, confiscada pelas autoridades libanesas no navio abandonado MV Rosos. No caso do MV Ruby, que possui 7 vezes a quantidade de carga, a de Beirute, aproximadamente 20 mil toneladas de nitrato de amônia, poderia gerar uma explosão equivalente a cerca de 8 quilotons de TNT. Isso equivaleria a quase metade da força de rendimento da explosão da bomba que caiu em Hiroshima, em 1945. A explosão resultaria em uma bola de fogo de 185 metros de diâmetro, com uma temperatura de superfície na casa dos 6.000 graus Celsius, aproximadamente a mesma temperatura da superfície do Sol. Na manhã de terça-feira, 8 de outubro, o navio estava ancorado na costa sudeste do Reino Unido, no Canal da Mancha, na costa do condado de Essex. No entanto, o proprietário maltês Ruby Enterprise e o gerente da sede nos Emirados Árabes Unidos disseram que os medos eram infundados, apesar de todos os relatórios portuários mostrando a instabilidade do produto e do navio.
Eles acrescentaram que a cobertura da mídia teve um efeito prejudicial na capacidade do navio de realizar operações de rotina para transferir a carga para outro navio, para que o MV Ruby pudesse ser reparado. Foi então que o ex-embaixador da Lituânia na Grã-Bretanha, Eitvydas Bajarūnas, rotulou o navio como uma mega bomba flutuante, alertando sobre uma potencial sabotagem russa. Nas últimas semanas, a inteligência do Ocidente relatou um aumento das atividades russas em toda a região da OTAN, inclusive próximas das infraestruturas portuárias, cabos submarinos e de sistemas de gasodutos. Enquanto isso, o navio reabasteceu enquanto estava ancorado no mar, de acordo com a Guarda Costeira Britânica. A guerra na Ucrânia trouxe um verdadeiro pulguedo atrás das orelhas das nações da OTAN, com o aumento das atividades de sabotagem da Rússia, de acordo, é claro, com os últimos relatórios da inteligência ocidental. Uma explosão de grandes proporções de 8 quilotons poderia transformar uma gigantesca infraestrutura portuária europeia em pó rapidamente, prejudicando a logística, a economia e a força naval de uma nação. Após restrições do YouTube contra o área militar, precisei criar o canal Analytics. Visite o canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.